Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Flamengo vence o Corinthians nos pênaltis e é tetracampeão da Copa do Brasil. Jogo foi marcado por invasão de estádio e ônibus apedrejados. Ministério Público faz nova denúncia contra o empresário Thiago Brenan. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. O empresário Thiago Brenan foi denunciado pela terceira vez pelo Ministério Público. A gente conversa com a Caterina Schutte. Caterina, boa noite para você. O que aconteceu? Oi, Salsi. Muito boa noite a você e a todos. Olha, a denúncia agora é por agressão contra um garçom em Porto Feliz, no interior de São Paulo, onde o Thiago Brenan tem casa. A suposta agressão ao garçom Vitor Igor Rodrigues Machado, de 26 anos, aconteceu em março. Brenan teria fechado a moto que ele pilotava durante uma discussão. A denúncia ainda diz que Brenan agrediu o garçom. A gente lembra, Salsi, que o empresário foi preso na semana passada em Abu Dhabi após ser denunciado por agredir uma mulher em uma academia, mas foi solto após pagar fiança. A defesa de Thiago Brenan não se manifestou sobre essa nova denúncia. Eu volto com você, Salsi. Obrigada pelos detalhes, Caterina. A Câmara dos Deputados aprovou o marco legal dos jogos eletrônicos. O Matheus Escavazini está ao vivo em Brasília. Explica pra gente o que isso significa. Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. A lei regulamenta a fabricação, importação, comercialização e desenvolvimento de jogos eletrônicos. Pelo texto aprovado pelos deputados, são considerados jogos eletrônicos os consoles dos videogames e as plataformas em que exista interação com o usuário. Não fazem parte do projeto os jogos de azar e máquinas de caça-níqueis. Além do uso para entretenimento, o marco prevê a utilização dos jogos em ambientes escolares para fins educativos e em tratamentos terapêuticos. A proposta segue para análise do Senado. Salsi. Obrigada, Matheus. E começou nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, o Censo dos Moradores de Rua da capital mineira. A Virgínia Nalon tem as informações para a gente. Oi, Virgínia, boa noite. Ei, Salso, boa noite para você. Neste primeiro dia, os pesquisadores concentraram os trabalhos no centro e aqui na Zona Leste, regiões com expectativa de maior número de pessoas vivendo em situação de rua. As informações vão ser levantadas em 3 dias, em cerca de 2.000 pontos que já foram mapeados. As equipes são compostas por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e por uma pessoa que vive ou viveu em situação de rua. Essa pessoa vai servir como ponte aos entrevistados, facilitando o acesso e o diálogo. Os resultados vão ajudar no planejamento de políticas públicas ainda neste ano. O último trabalho deste tipo feito aqui em Belo Horizonte foi em 2013. Na época, o censo apontou que 4.500 pessoas viviam em situação de rua aqui na cidade. Salsi. Obrigada, Virgínia, pelos detalhes. E atenção, a Caixa Econômica Federal antecipou as datas de pagamento das parcelas de novembro e dezembro dos auxílios a caminhoneiros e taxistas. As parcelas vão ser pagas nos dias 19 de novembro e 10 de dezembro, uma semana antes da previsão inicial. O benefício de outubro, que foi pago esta semana, também foi antecipado. Os auxílios foram criados em uma proposta de emenda à Constituição aprovada pelo Congresso Nacional. Eleitores da cidade do Rio de Janeiro terão ônibus e BRT de graça no segundo turno das eleições. O Pedro Paulo Filho traz os detalhes. A medida repete o que aconteceu no primeiro turno, no início do mês, mas só vale para as linhas que circulam aqui dentro do município. Não conta para o transporte entre o Rio e as cidades vizinhas. Na terça-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, havia autorizado que municípios e concessionárias ofereçam transporte de graça no segundo turno, sem que isso represente crime eleitoral. Em nota, a Frente Nacional de Prefeitos declarou que as câmaras de vereadores precisam aprovar essa liberação para que os municípios possam arcar com as despesas. Segundo a entidade, o custo das catracas livres em todo o país chega a 165 milhões de reais. Eleições 2022. O presidente Jair Bolsonaro recebeu o apoio de políticos que concorreram ao governo de Goiás.
Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, recebeu o apoio do deputado federal Major Vitor Hugo, do PL, e de Gustavo Mendanha, do Patriota. Acho que é um sinal de união, agora estamos num novo momento. Goiás, em peso, tenho certeza, vai apoiar o presidente nessa nova caminhada até o dia 30 de outubro. E a nossa meta é conseguir pelo menos mais 1 milhão de votos para o presidente em Goiás. O Estado está praticamente 100% fechado conosco. Tivemos o Caiado e agora o segundo e terceiro lugar. Então, isso é muito bem-vindo. Unanimidade a gente não vai ter, mas a grande maioria, como temos fechado com outros candidatos que ficaram em segundo lugar, aumenta muito a nosso potencial de votos. Bolsonaro defendeu o posicionamento do Ministério da Defesa, que disse ontem que as Forças Armadas não fazem auditoria das eleições. O ministro Alexandre de Moraes mandou a pasta apresentar documentos sobre uma suposta apuração paralela das urnas. Em nota, o Ministério afirmou que faz parte das entidades fiscalizadoras convidadas pelo TSE e que não cabe aos militares auditar o sistema de votação. À tarde, ainda no Palácio da Alvorada, Bolsonaro recebeu o apoio de mais prefeitos e lideranças municipais. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, foi a São Paulo, na companhia da senadora eleita pelo Distrito Federal, Damares Alves, do Republicanos. Também participaram o deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos, e parlamentares eleitos. Foram 3 eventos dedicados às mulheres: Aliança pela Vida, Mulheres com Bolsonaro e Influencers com Michele. A primeira-dama ressaltou o papel das mulheres na política. Michele se emocionou ao falar do episódio em que a filha, Laura, foi atacada e xingada por uma jornalista. Querem atacar nossa honra? Ataque. Mas não sejam bastos ao nível de atacar a honra de uma criança. Ela tem 11 anos completados ontem, 12 anos. Ela é uma criança e medidas serão tomadas. Medidas serão tomadas. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve em São Paulo, no Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira. O candidato pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, começou o dia em São Paulo. Ele se encontrou com representantes de algumas igrejas evangélicas. No início da tarde, já aqui em Porto Alegre, Lula deu uma entrevista coletiva. O candidato, que é visto com desconfiança pelo agronegócio, disse que não pretende fazer uma carta ao setor, mas que Geraldo Alckmin vai fazer essa interlocução. Qualquer oposição que o agro tenha ao PT e a mim não é por conta de maltratamento que eles tiveram quando eu fui governo ou quando a Dilma foi presidenta. Se o Alckmin vai conversar com o agronegócio, para mim é bom. Eu tenho que fazer comício em 6 estados ainda antes de terminar. Lula também disse que pretende igualar salário de homens e mulheres e aumentar o salário mínimo todo ano. No final da tarde, Lula fez uma caminhada no centro de Porto Alegre e um comício ao final. Amanhã, Lula vai ao Rio de Janeiro e na sexta e sábado, Minas Gerais. Vamos ver agora a agenda dos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. Os 2 candidatos participaram de um debate promovido pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite, do PSDB, e Onyx Lorenzoni, do PL, falaram sobre investimentos e propostas de reformas administrativa e tributária para reduzir a burocracia no Estado. O ex-ministro reafirmou que, caso seja eleito, vai manter público o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Todos, do pequeno agricultor ao pequeno empreendedor, ao pequeno comerciante, todos desejam crescer, mas para isso precisam que o Banrisul possa ser a alavanca deste ecossistema econômico para permitir que a gente melhore o nosso desempenho. Em um eventual segundo mandato, Eduardo Leite disse que pretende melhorar o ensino público para capacitar trabalhadores para o agronegócio. É um fator decisivo para que o Estado tenha crescimento pujante, forte. De um lado, a nossa economia
é muito ainda dependente do agronegócio, que é forte, importante, então proteger as nossas lavouras. E de outro lado, precisa gente, capital humano, mão de obra. Então a educação é decisiva. Após o encontro, Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni cumpriram agendas de campanha na Grande Porto Alegre. Leite se reuniu com mulheres que pediram apoio a projetos sociais. Já Onyx se encontrou com líderes políticos da região. Agora vamos acompanhar como foi a quarta-feira dos candidatos ao governo da Bahia. A CM Neto, do União Brasil, realizou um comício na manhã de hoje no município de Barra Oeste da Bahia. Lá, o candidato falou sobre um projeto de educação para jovens. A gente faz o ensino médio, mas quando conclui o ensino médio e precisa correr atrás do primeiro emprego, a gente não está preparado. Depois, a CM Neto seguiu para Irecê, região da Chapada Diamantina, onde participou de uma carreata e deu entrevista a uma rádio local. No início da noite, ele fez uma caminhada em Barreiras, no interior do estado. Jerônimo Rodrigues, do PT, deu entrevistas a emissoras de rádio pela manhã e gravou vídeos para o programa eleitoral. No início da tarde, participou de uma sabatina na sede da Record TV, em Salvador. Corremos a Bahia escutando quais são as principais propostas das mais diversas áreas de emprego, de combate à fome, de cultura, de turismo. Depois da sabatina, o candidato do PT seguiu para a região metropolitana de Salvador, onde participou de carreatas em 3 municípios. Até o fim da campanha, Jerônimo e a CM Neto pretendem percorrer cidades do interior baiano em busca dos eleitores que não votaram no primeiro turno. Nos destaques internacionais, o governo da Nicarágua ordenou o fechamento de mais de 100 organizações que atuavam no país, inclusive de associações religiosas. A justificativa oficial foi que as entidades estavam abandonadas e não cumpriam as leis. 58 desses órgãos eram internacionais e atuavam na Nicarágua em diversas ações humanitárias e educacionais. O regime do ditador Daniel Ortega baniu quase 2.500 organizações desde 2018. Neste ano, as perseguições a meios de comunicação e a religiosos também se intensificaram. Na Ucrânia, um míssil atingiu um prédio administrativo de uma cidade dominada pela Rússia. Um vídeo de câmera de segurança flagrou quando a estrutura foi atingida. O Ministério da Defesa da Rússia acusou a Ucrânia pelos disparos. O presidente Vladimir Putin instalou lei marcial nesta quarta-feira em 4 regiões ucranianas anexadas. A medida amplia a autoridade de Moscou sobre esses territórios. Aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os municípios podem decidir pela proibição ou não do uso de sacolas plásticas em estabelecimentos públicos e privados. O Matheus Escavazini está de volta com os detalhes para a gente. Matheus. Salsi, a decisão foi unânime e vai servir como jurisprudência em casos parecidos que tramitam na Justiça brasileira. No entendimento do Supremo, são constitucionais as leis municipais que obrigam a troca de sacos plásticos comuns por biodegradáveis. Foi levada em conta uma lei de 2011 da cidade de Marília, em São Paulo, que previa essa substituição. No ano seguinte, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou a lei inconstitucional. O relator do caso no STF, ministro Luiz Fux, considerou que o poder municipal está mais próximo à população e pode decidir sobre o tema. No caso de Marília, os estabelecimentos da cidade terão 1 ano para se adaptar à lei. Salsi. Obrigada, Matheus. Bom descanso para você. Uma parceria anunciada nesta quarta-feira pelos Ministérios da Saúde, da Mulher, Família e Direitos Humanos com a Caixa Econômica Federal vai fortalecer o combate ao câncer de mama em todo o Brasil. Depois que a mãe foi diagnosticada com câncer de mama em 2011, a Célia passou a se preocupar com a doença. Em um exame de rotina, 3 anos atrás, veio o diagnóstico. 2 tipos de câncer ao mesmo tempo. 1 em cada mama, um agressivo, um menos, mas 2 câncer. A história da Célia é mais uma entre tantas outras de milhares de mulheres que lutam contra o câncer de mama no país. Só neste ano, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 66 mil brasileiras foram diagnosticadas com a doença, que é a principal causa das mortes de mulheres no Brasil.
Em parceria com a Caixa Econômica Federal, o Ministério da Saúde anunciou hoje ações de combate e prevenção ao câncer de mama. Uma das ações prevê a ampliação do acesso à cirurgia de reconstituição mamária pelo SUS, que vai receber um investimento de R$100 milhões do governo. O câncer de mama é um vilão, é um terrível assassino de mulheres. Agora, se nós diagnosticamos precocemente, aí nós temos condições de curar essa doença. Mesmo que o câncer seja detectado numa fase mais avançada, há tratamentos complementares que são muito eficientes, a radioterapia, tratamentos quimioterápicos que são ofertados pelo Sistema Único de Saúde. A Caixa vai informar as clientes mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce, por meio do aplicativo Caixa Tem e de ações presenciais em agências lotéricas. Sabe aonde essa cliente está, sabe a idade dela, e aí se a gente integrar esses esforços, essa questão do rastreamento principalmente, eu acho que a Caixa pode ajudar muito. A Célia sabe o quanto o diagnóstico precoce pode fazer a diferença. Faça você também a prevenção, que é muito importante. A prevenção salva vidas. A Organização Mundial da Saúde alertou que a Covid-19 ainda é uma emergência global, mesmo depois de quase 3 anos de pandemia. Segundo a OMS, os países ainda precisam manter a vigilância e pressionar para vacinar as populações mais vulneráveis. O órgão declarou o coronavírus como emergência mundial em 30 de janeiro de 2020. Desde então, cerca de 6 milhões e 500 mil pessoas morreram pela doença. Nos Estados Unidos, um relatório mostrou que a Covid-19 foi a 4ª principal causa de morte entre as grávidas. E a Agência Europeia de Medicamentos recomendou a aplicação da vacina contra a Covid-19 para crianças entre 6 meses e 4 anos. Os imunizantes recomendados para essa faixa etária são Pfizer e Spikevax. As duas vacinas já tinham sido aprovadas para a vacinação de adultos e crianças de 5 e 6 anos. Agora, a recomendação deve ser enviada a uma comissão que vai decidir em nome dos países do bloco europeu. Quase 170 toneladas de ácido usado na produção de cocaína foram apreendidos em Mato Grosso do Sul. O William Franco tem os detalhes. Esta foi a maior apreensão de ácido bórico já feita no Brasil. A ação foi realizada pela Polícia Federal em parceria com a Receita Federal de Corumbá. A substância química na forma de cristal estava em sacos, em 6 caminhões que saíram do Peru. Os veículos entraram no Brasil pela fronteira com a Bolívia. Segundo a polícia, se toda a quantidade apreendida fosse usada para a produção de cocaína, poderia render até 450 toneladas da droga. Em nota, a PF informou que a empresa responsável pela carga tem até 30 dias para regularizar a situação do material apreendido. O ácido bórico é uma substância controlada no Brasil pela possibilidade de uso na fabricação de drogas. E a falta de vacinas contra a cólera forçou a OMS a mudar o esquema de vacinação contra a doença. A recomendação passou de 2 doses para 1. O órgão considerou que a estratégia de dose única provou ser eficaz, mas reconheceu que faltam evidências para medir a duração da proteção. Além da escassez dos imunizantes, a OMS registrou um aumento no número de surtos no mundo. Desde janeiro, 29 países relataram casos de cólera, incluindo Haiti, Malawi e Síria. Uma bactéria carnívora se espalhou pelo estado americano da Flórida depois da passagem do furacão Ian. A bactéria proliferou de forma acelerada no condado de Lee. Foram 29 casos e 4 mortes. Segundo especialistas, as infecções podem ser causadas depois que o organismo entra no corpo pelas feridas. O Vibrio fulnificus destrói tecidos e pode provocar necrose. O vazamento de esgoto durante as cheias foi a principal causa das contaminações. O furacão Ian passou pela Flórida no fim do mês passado. Agora a gente fala de um levantamento do Ministério da Saúde que mostra que, em média, 46 adolescentes dão à luz por dia aqui no Brasil. E a cada 10 meninas que se tornam mães, pelo menos 3 não completam os estudos.
Segundo especialistas, as estatísticas trazem um alerta importante. A descoberta da gravidez foi no primeiro ano do ensino médio. A Larissa tinha 15 anos. Foi um choque. Na minha cabeça só passava, minha vida acabou. Minha vida acabou, o que eu vou fazer, os meus sonhos, os meus planos. E aí veio aquele choque de vergonha, o que as pessoas iam falar. E as pessoas te olham com maus olhos, as pessoas comentam. O parto da Isabelle está previsto para dezembro. A desconfiança de que a adolescente estava grávida aos 17 anos partiu da mãe dela. Como se eu tivesse levado uma pancada na cabeça, né? Foi muito decepcionante. Eu só acreditei mesmo quando eu fiz o primeiro ultrassom, que eu vi que realmente tinha alguém ali, que eu ouvi o coraçãozinho e tudo. A Larissa e a Isabelle não abandonaram a escola, mas 30% das meninas que se tornam mães ainda adolescentes não completam os estudos. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 17 mil meninas de até 14 anos se tornaram mães em 2021. Isso significa que, em média, 46 crianças e adolescentes deram à luz por dia no país. Os números da gravidez precoce em idade escolar revelam mais do que um problema de saúde pública. Levantam a questão: qual a forma correta de tratar o tema nas escolas? Especialistas em educação alertam que, em certos momentos, em vez de proteger, professores podem incentivar a sexualidade precoce. É uma completa inversão de valores e de uma inadequação da maneira como isso é tratado na escola. Professores com viés ideológico, né, que nem sempre corresponde à defesa da estrutura familiar e de valores morais adequados, se arvoram o direito e a função de serem os educadores das crianças para essas questões. Um livro que seria distribuído para alunos com idades entre 8 e 10 anos nas escolas da rede municipal de Recife gerou polêmica nos últimos anos. Na época, a prefeitura da capital pernambucana era comandada pelo PT e o livro recolhido trazia textos e ilustrações explícitos sobre o comportamento sexual. Isso pode gerar um conflito maior na criança, pode gerar transtornos de ansiedade, pode até gerar transtornos depressivos e pode gerar também transtornos sexuais no futuro. Um tipo de ensino que levantou críticas que afirmavam que ele não protege, mas leva a criança a uma sexualização precoce. A forma mais errada de você fazer a questão sexual é você induzir uma criança a ter uma sexualidade. Então é muito importante nessa fase ter uma educação adequada, ter realmente uma transmissão com muita responsabilidade, sem indução ou sem nenhum tipo de viés. Nós temos uma mídia que expõe a criança à questão da sexualidade precocemente. E professores pedagogos, né, passaram a imaginar que esta função é função da escola. Questão de valores morais, questão de como se vê a sexualidade, para mim é papel da família. E agora o futebol. O Flamengo superou o Corinthians e levou o título da Copa do Brasil. Logo aos 7 minutos de jogo, o Flamengo abriu o placar. Boa jogada do ataque rubro-negro e o Pedro tocou por baixo na saída do goleiro Cássio. O gol de empate do Corinthians saiu aos 36 da etapa final. Depois do cruzamento na área, a bola sobrou para Juliano, que mandou para a rede. 6º gol do artilheiro da Copa do Brasil. Com o empate, a decisão saiu nos pênaltis. Felipe Luiz errou para o Flamengo. Mas Fagner e Matheus Vital desperdiçaram para o Corinthians. Coube a Rodinei converter o pênalti que deu o tetracampeonato da Copa do Brasil ao Flamengo. E a repórter Bruna Deltri acompanhou tudo de perto, dentro do Maracanã. Foi um jogo histórico, com os dois times com as maiores torcidas do Brasil. O Maracanã ferveu, com quase 70 mil torcedores que acompanharam a decisão. No final, o Flamengo levou a melhor, ao vencer nos pênaltis. Depois de empate em 1-1 no tempo normal. Além do título, o Flamengo também fica com uma vaga direta na Copa Libertadores da América no ano que vem. E embolsou 70 milhões de reais. Uma policial ficou ferida e 14 torcedores foram presos durante tentativas de invasão ao Maracanã antes da partida entre Flamengo e Corinthians.
Segundo a Polícia Militar, os tumultos foram registrados em vários pontos ao redor do estádio. Agentes do Batalhão de Choque, de Policiamento em Estádios e da Cavalaria reforçaram a segurança nos principais acessos ao Maracanã. Os policiais lançaram bombas de gás lacrimogênio para dispersar o público. Houve muita correria. Alguns torcedores revidaram atirando pedras. 14 corintianos foram presos antes mesmo da partida começar. Mais cedo, pelo menos 2 ônibus com torcedores do Corinthians foram apedrejados no bairro do Benfica, região de São Cristóvão. A caravana sofreu uma emboscada e vidros foram quebrados. Os torcedores chegaram ao Maracanã escoltados pela polícia. Não há informações sobre feridos. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.